Quem pode fazer a bariátrica? Como é o pré e o pós-operatório? E o que muda depois da cirurgia? Agora no Saúde Sensorial. A bariátrica é um procedimento cirúrgico indicado para o tratamento da obesidade e das doenças relacionadas ao excesso de peso. A cirurgia pode ser aberta ou por videolaparoscopia, menos invasiva e mais confortável para o paciente. Para ser um candidato à cirurgia bariátrica, é preciso passar por uma avaliação pré-operatória, que inclui diversos exames que irão determinar se você se enquadra nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. E para falar sobre esse assunto aqui no programa sensorial de hoje, a convidada é a Mariela Parolini. Ela se submeteu à cirurgia bariátrica há cerca de 8 meses e desde então criou um perfil no Instagram chamado Bariátrica Clube. Lá ela dá dicas sobre o antes e o depois da cirurgia, entrevista nutricionistas, médicos e outros especialistas, posta frases com dicas de alimentação, frases motivacionais e bem-humoradas, fala sobre autoestima. Ela também reúne no perfil pessoas que fizeram a operação, mostra o antes e o depois e os relatos. Seja muito bem-vinda ao Saúde Sensorial, Mariela. Oi, Luciana. Eu que te agradeço o convite. É um prazer estar participando aqui do seu programa e falar de algo que para mim tem sido uma realidade desde que eu tomei a decisão em setembro de 2020 de fazer a minha cirurgia bariátrica. Pude realizar, com a graça de Deus, no dia 11/11 de 2020 e tem sido uma transformação na minha vida por completo e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E é um prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo lindo trabalho de esclarecimento. Vamos começar com você nos contando um pouquinho como era a sua vida antes da bariátrica, o que a motivou a realizar a cirurgia e se foi uma decisão difícil. Eu nunca fui uma criança magra, mas também nunca fui uma criança obesa, grau 2, grau 3. Sempre fui uma criança gordinha. Mas aquela criança que sempre se incomodava, que sentia que não era bem aceita, toda aquela questão de autoestima que vem junto com a obesidade. Porque a gente tem que lembrar que a obesidade, ela é uma doença. E a pessoa que tem obesidade, ela precisa de tratamento. Existem vários tipos de tratamento. E aqui eu não digo, quando eu falo que a obesidade é uma doença, eu não estou falando se a pessoa que tem obesidade é feia ou bonita. Longe disso. Eu ainda digo que mesmo com os quase 100 quilos que eu pesava, quando eu fiz a cirurgia eu estava com 95,700 quilos, 95 quilos e 700 gramas, eu me achava bonita, tirava foto, andava bem vestida. Então não é sobre ser feio ou ser bonito, estar feio gordo, estar bonito gordo. É sobre uma doença. A gordura, ela vai infeccionar várias partes do corpo da gente, vários órgãos nossos. Ela pode trazer uma hipertensão, ela pode trazer uma esteatose hepática, enfim. Então há os problemas de saúde que vêm juntos, com a obesidade. E aí, eu que sempre fui uma pessoa que tive pressão baixa, minha pressão a vida inteira foi 10/6, só subia em época de gravidez, que ia para 12/8, eu comecei a ser hipertensa. Fora linfedema, inchaço demais nas pernas, né? Articulações já doendo, eu falei, opa, algo não tá legal. Preparo físico zero, né? Cardio você esquece. Então eu falei, tá na hora de buscar algum tipo de tratamento eficiente, porque na minha vida inteira eu já tinha ido a endócrino, já tinha ido a nutricionista, a nutrólogo, feito atividade física, com personal, sem personal, já tinha tomado remédio para emagrecer, o que você puder imaginar. Só que quando surtia efeito por um período pequeno e o efeito ele não era nada tão significativo e era muito frustrante. Para quem é obeso, é muito difícil lidar com isso, as frustrações são muito grandes.
Então, em setembro de 2020, eu tomei a decisão de fazer a cirurgia. Procurei referências, procurei um profissional capacitado que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Procurei referências desse profissional. Dia 25 de setembro, eu fui ao consultório, saí de lá com os pedidos de exame para ver o que ia acontecer. Dia 11 de 11 de 2020 eu operei. Fiz a minha sleeve, que foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Não pela técnica, e sim pela bariátrica. Mariela, você fez na época certa? Você acha que devia ter feito antes? Eu fiz no momento que eu tinha maturidade. Porque não são grampos colocados no estômago apenas. A bariátrica é muito além disso. Ela mexe com você como um todo. O seu corpo transforma, mas aqui tem que transformar. Se aqui não transformar, não sei por quanto tempo dura a cirurgia, o resultado da cirurgia. Porque a cirurgia tem um período em que ela tem muito efeito praticamente sozinha, e depois o efeito dela continua com uma ação muito grande de quem fez a cirurgia. Quem faz a bariátrica é ativo nesse processo. Então, se você conhece alguém que fez bariátrica e vai virar assim, emagreceu, também com bariátrica é fácil. Nunca diga isso. Porque só quem passa pela bariátrica sabe o quanto é difícil. Porque aqui tem que mudar. A nossa maneira de enxergar a alimentação, a nossa maneira de relacionar com a comida, a nossa maneira de relacionar com o mundo como um todo. Tudo isso tem que mudar depois de uma cirurgia bariátrica. Foi uma decisão fácil, levei algum tempo para decidir, então não foi fácil. Mas no momento em que eu tomei a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, eu corri atrás, eu fiz os meus exames, peguei os meus laudos, que não são poucos, quem já fez sabe a quantidade de laudo que precisa, porque eu não sei se você sabe, para você fazer a cirurgia bariátrica, você tem que ter o IMC acima de 35. De 35 a 39 com comorbidades. Acima de 40 sem comorbidades. Eu tinha 36,9 com várias comorbidades e com histórico familiar de infarto, inclusive do meu pai, infarto precoce. Meu pai morreu infartado aos 38 anos de idade. E esse era o meu maior medo, que eu tivesse algum piripaque. Que eu também morresse infartada. Meu pai teve um infarto fulminante e isso pesou muito na minha decisão. E foi um dos fatores para o plano de saúde liberar a cirurgia, porque o meu risco era muito alto. Então, não se brinca com saúde, não se brinca com obesidade. Quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando se é feio ou se é bonito. A gente está falando que a obesidade é uma doença e que como doença precisa ser tratada. No meu caso, eu optei pela cirurgia bariátrica. Talvez para outras pessoas há tantas formas de tratar a obesidade, mas emagrecer e ter saúde para mim, nesse momento da vida, foi fundamental. E Mariela, como que surgiu a ideia de fazer o Bariátrica Club? Para eu tomar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, uma das coisas que eu fiz foi conversar com várias pessoas que já tinham feito. Isso me ajudou a saber o ponto de vista delas. E eu conversei com pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica em 99, até pessoas que fizeram cirurgia bariátrica em 2019. Então eu conversei com pessoas que tinham fases diferentes nesse processo pós-bariátrica. E foi muito interessante, eu conversei mais ou menos com umas 10 pessoas. Dessas 10 pessoas com as quais eu conversei, somente uma teve reganho. Mas ela estava bem, ela se sentia bem. E essa conversa que eu tive com cada uma dessas pessoas foi fundamental para o meu processo. Foi fundamental para que eu tomasse a decisão, para que eu soubesse o que esperar em cada fase e como eu me preparar para cada uma delas. E também teve um outro ponto. Meu marido, ele não estava muito afim que eu fizesse a cirurgia não, sabe? E uma das pessoas com as quais eu conversei foi com um dos pastores da minha igreja.
que quando eu mudei para Belo Horizonte, ele já tinha feito a bariátrica, eu não o conhecia antes, mas eu sabia que ele tinha feito. E liguei para ele e falei, pastor Eduardo, tal, como que foi? Foi ótimo ele comentar o que tinha acontecido com ele. E aí eu disse, falei, pastor, o Emílio não tá querendo muito que eu faça, não. Será que o senhor pode me ajudar e conversar um pouco com ele? Ele falou, claro! E eu não sei o que o pastor conversou com meu marido, com o Emílio. Que Emílio depois resolveu e falou, tá tranquilo, tô com você e graças a Deus até hoje tá junto, tá amando a transformação assim como eu. A gente tá curtindo muito essa fase. Mas eu sempre fiquei com algo dentro de mim. Eu falei, da mesma forma que as pessoas me ajudaram, eu fui atrás de várias pessoas e essas pessoas me ajudaram. Ainda tem um livro da Andréa Levi, que é minha psicóloga e minha amiga, que é Cirurgia Bariátrica. Procura Andréa Levi com Y. É um manual assim para todo mundo que quer fazer, porque tem informações simples. E como a Andréa também já fez cirurgia, é bem interessante. E eu falei, eu quero ajudar as pessoas. Tantas pessoas me ajudaram, eu quero poder retribuir isso. E fiquei com isso na cabeça. Comecei a comentar com uma pessoa ou outra. Sabe aquela, vamos. Mas o tal do vamos que não vai para lugar nenhum. E um dia, meu marido tem muito hábito de ouvir podcast. Um dia ele chega de uma caminhada que ele foi fazer, uma corrida. Falou, Mariela, eu ouvi hoje o podcast do Empreenda Cast, o Gustavo Passe comentou que ele fez bariátrica, ele fez na mesma época que você, em novembro, pelo que ele comentou aqui. Por que você não entra em contato com ele? Você tem tanta vontade de fazer alguma coisa para o público de bariátrica? Eu falei, Emílio, como que eu vou encontrar Gustavo Passe? Não sei nem quem é. Ele falou, não, o Bernardo tem o telefone dele. Bernardo é o nosso filho mais velho, que estava trabalhando com startups e, coincidentemente, em 2020, no início de 2020, ele tinha chamado o Gustavo para dar uma palestra no local que ele trabalhava. Então o Bernardo tinha o telefone do Gustavo. Na cara de pau, peguei o telefone e mandei um áudio para o Gustavo. Falei, bom, se o cara trabalha com podcast, ele vai gostar de ouvir áudio. Só que eu quase mandei um audiocast para ele. Gustavo, isso, sou a Mariela, fiz a bariátrica em novembro de 2020, eu sou a mãe do Bernardo, tal, meu marido ouviu, não sei o que, tal. O que você acha da gente fazer um podcast sobre bariátrica? E para minha surpresa, o Gustavo me responde assim, topo. Tivemos 3 reuniões antes de gravar o primeiro episódio. Para alinhar tudo, delimitar o projeto da forma como nós queremos. O projeto ele tem o podcast, mas tem uma comunidade também, um outro passo que está saindo em breve, de benefícios para bariatricados, né, para quem fez a bariátrica. E daí surgiu a parceria com o Gustavo. Então nós gravamos o nosso primeiro episódio dia 11 de março, que foi quando eu estava completando 4 meses de cirurgia, e lançamos esse episódio dia 16 de março de 2021, quando o Gustavo estava completando 4 meses de cirurgia. Eu fiz a cirurgia Sleeve, que é um método que tem da bariátrica, no dia 11/11/2020. O Gustavo fez a Bypass, que é um outro método, dia 16/11/2020. Então são essas cristocidências que acontecem. E daí surgiu o bariátrica.club, que é uma delícia de fazer. Ouça o podcast, está nas principais plataformas, tem também as redes sociais. E também você vai ver um pouco da minha história no Café com Mariela Parolini, do Gustavo, no Gustavo Passe. E você vai ver como a gente mudou nesse período. Eu já emagreci 30 quilos, Gustavo mais de 30. Mas o ganho que a gente tem, além do emagrecimento, o ganho de vida, o ganho de autoestima, o ganho de poder ajudar outras pessoas. Hoje eu acordei com uma mensagem de uma pessoa que mora na Flórida, dizendo o quanto gosta do podcast, o quanto acompanha, o quanto estimulou para que fizesse o processo dela lá. Conheci outro dia uma pessoa do Amapá, que eu fui acompanhando quando foi chegando perto da cirurgia dela. E aí, quando ela fez a cirurgia e me pediu orações durante esse período, fomos conversando. Quando ela operou, o marido me mandou notícia. Então, esse acolhimento
o bariátrico se sentir acolhido, o bariátrico ter informação. É isso que a gente quer com bariátrica.club. Quem faz a cirurgia bariátrica, quem já fez, quem quer fazer, que tem as informações corretas, com profissionais sérios e que se sinta acolhido nesse processo de tanta transformação na vida. Muito bacana, né, essa troca de experiência. E Mariela, normalmente quem passa pela bariátrica são adultos que já fizeram de tudo para emagrecer, já lutam com a balança há bastante tempo, né? Mas no perfil do Bariátrica Clube eu vi relato de muitas pessoas jovens também. Você que já passou pela experiência, né? Que dica que você dá para quem está em dúvida se faz a operação ou não? Fazer a cirurgia bariátrica não é uma decisão fácil e o processo muito menos. Eu digo que não é fácil, mas é possível. Você vê pessoas muito na faixa dos 20, quase chegando aos 30, 40 e alguma coisa. Eu fiz com 47 anos e eu acredito que foi a melhor fase que eu poderia ter feito, porque a minha cabeça me ajuda. Com relação à faixa etária para fazer a cirurgia, o que eu acredito é, sua cabeça está preparada? Você tem um bom acompanhamento psicológico? Você se preparou para isso? Você já fez realmente outros tratamentos e que não deram certo e por isso você vai para a bariátrica? Eu conheço pessoas com 20 anos que fizeram cirurgia, 18 anos que fizeram cirurgia, 25. Mas eu digo o seguinte, independente da idade, esteja preparado, siga todas as recomendações da equipe do seu médico. Nutricionista é para a vida inteira, psicólogo é para a vida inteira, cirurgião bariátrico é para a vida inteira, porque é mudança de vida. Se a pessoa tem a indicação do médico para fazer naquele momento e aquilo vai trazer ganho para a vida dela, que bom que vai poder fazer cedo, que bom. Mas me preocupa muito porque a gente fica tão bem, a gente fica que tem que entender que esse processo ele tem que ser ao longo da vida. Então, para as pessoas em qualquer faixa etária, se realmente entendem que a cirurgia bariátrica é um tratamento e como tratamento a sua parcela de responsabilidade é enorme, faça. Mas faça com uma boa equipe, siga todas as recomendações, tenha a nutricionista, a psicóloga, ou também o nutricionista, ou psicólogo, ou psiquiatra, o médico como seus grandes aliados. Porque vai dar certo se você seguir e entender que o tratamento tem a sua parcela. Num primeiro momento, a cirurgia, muito entre aspas, é como se ela trabalhasse sozinha. Porque você emagrece tanto num primeiro momento que parece um passe de mágica. Só que de mágica não é nada, 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 nada. Porque vai chegar num ponto, e para algumas pessoas isso pode ser com 1 mês, para outras com 2, para outras com 5, não importa. Vai chegar um momento em que a cirurgia sozinha, ela para de fazer efeito. Gente, muito entre aspas, porque a cirurgia nunca é sozinha. Tem um conjunto que faz com que ela seja eficiente. Se você tem maturidade para entender a sua responsabilidade no processo e ser responsável por esse sucesso até o fim, e se o médico te recomenda, agora o que eu não aconselho? Tô muito gordo, vou fazer bariátrica. Mas você já tentou o que antes? Você sabe como que seu corpo responde? Isso é importante você saber. Como que o seu corpo se outros tratamentos teriam efeito também ou não. Não coloque a bariátrica como o primeiro tratamento, a não ser que seja recomendação médica, que não seja da sua cabeça, que seja por indicação médica, independente da faixa etária. E agora vamos falar sobre o pós-operatório, a mudança no estilo de vida. Como foi e está sendo esse processo para você? Depois da bariátrica, é um sonho. O primeiro mês nem tanto, porque
Pelo protocolo da equipe do meu médico, eu fiquei 15 dias com alimentação somente líquida e 15 dias com alimentação somente pastosa. Pastosa. O que isso significa? Quando eu falo 15 dias líquida, gente, é assim, a sopa que eu tomava era como uma água, era fervida, coada, depois passava no coador não sei quantas vezes. Mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que hoje o foco da minha alimentação são os nutrientes. Claro que eu quero comer coisas gostosas. Hoje eu não tenho proibição de comer mais nada. Dia 11 de agosto eu completo 9 meses de cirurgia bariátrica. O que eu não posso comer? Eu tô liberada para comer tudo. Agora, o que eu não devo comer? Aí é outra história. Eu tenho um objetivo claro para mim. Eu quero chegar aos 60 quilos. Posso até antes entender assim, tá legal, não preciso chegar nos 60. Mas o que eu tô fazendo para isso? Eu mudei meus hábitos alimentares, eu faço academia, musculação e eu tenho os meus exames todos em dia. Houve percalços no caminho? Houve. Eu tive cálculo renal, que na verdade é um cálculo renal que eu já tinha anos atrás, que estava quietinho, que com as atividades físicas, quando eu comecei a intensificar, ele resolveu querer sair, aí eu tive que tirar. Agora vou operar, tirar minha vesícula, que deram uns cálculos também na vesícula, mas a minha saúde está tão bem que o meu corpo está recuperando bem. Isso é muito importante. Então, o pós-bariátrica tem sido uma descoberta a cada dia. Algumas pessoas falam, Mariela, você fala muito de bariátrica. Eu falo, porque a minha cabeça o tempo inteiro está funcionando para uma reprogramação, para uma mudança de mindset, uma mudança de escolha do que eu vou me alimentar, uma mudança de escolha de roupas que eu vou usar, não de estilo, mas de roupa. Porque é tão interessante isso, porque às vezes eu chego no espelho, eu gosto do que eu tô vendo, na hora que eu vou vestir a roupa, eu acho que vai servir e cabem 2 de mim lá dentro. Ai, você tá com uma imagem distorcida? Eu não tô com imagem distorcida, porque eu gosto do que eu tô vendo. Eu ainda não me adequei, eu não sei ainda, eu não tinha saído para comprar, eu não sabia, porque eu tava muito apertando as minhas roupas. Então, eu ainda não sabia qual era o tamanho, por exemplo. Isso aqui é um body que é P. Olha que delícia. Para quem estava usando GG, quase passando para o XGG, estou usando P. O estilo de vida pós-bariátrica, ele é um estilo de vida normal. É um estilo de vida que eu estou mais feliz. É um estilo de vida que eu tenho mais saúde. É um estilo de vida que eu aprendi a fazer escolhas. É um estilo de vida que eu sei que a escolha, se eu escolhi uma coisa, eu renuncio à outra. É uma escolha de vida, é um estilo de vida mais feliz sexualmente. É uma escolha de vida mais prazerosa em todos os sentidos. Eu não perdi o prazer pela vida, muito pelo contrário. Eu ganhei prazer em várias áreas da minha vida. Algumas pessoas pensam assim, fez bariátrica, vai ficar triste. Deixei de comer, vou ficar não sei o quê. Mas eu vou comer um pedaço pequenininho, isso não vai me satisfazer. Qual é o preparo que você tem para fazer a sua cirurgia bariátrica? Porque eu comecei a mudar pequenos hábitos e ganhar prazer em outros. O prazer, ele não está só na comida. A comida também é algo prazeroso. É o prazer de comer, é o prazer de reunir, é o prazer de preparar, é o prazer de degustar. Eu aprendi a degustar, eu aprendi a mastigar. E olha que eu sou fonoaudióloga. Porque, olha como isso é engraçado. Tem gente que fala assim, fez bariátrica e entala toda hora. Eu nunca entalei. Por que eu comecei a fazer? Pedaços menores e mastigando mais. Pode parecer uma coisa simples,
Mas na hora que você aprende a degustar, você não precisa de tanto. Por isso que tantos pratinhos vem aquela coisa pequenininha. E você, mas é só isso? Não é só isso, aquilo é suficiente. Você vai degustar, vai ter o prazer naquilo. Ó, sabe o que me encheu a boca agora? Eu pensei num tanto de couve-flor. Quando que a minha boca encher d'água pensando em couve-flor? O paladar mudou. O que me faz salivar mudou. Mas o meu cérebro, ele ainda está tão acostumado com determinadas coisas, do tipo... Antes eu comia muita fritura. Então fritura é algo que até hoje, se eu, dependendo, minha boca saliva. Mas é engraçado, eu tô falando aqui agora e já não saliva mais como salivava antes. Porque eu gosto, mas não me atrai tanto. Então, o estilo de vida pós-bariátrica, vamos dizer, um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida de novas escolhas, um estilo de vida em que a gente aprende que o prazer, ele não está só na quantidade e na diversidade da comida. O prazer, ele está em questões muito menores e até no degustar. Mariela, mais uma vez, muita gratidão por você estar aqui no Saúde Sensorial, compartilhando essa sua experiência com a cirurgia bariátrica. Deixa aqui pra gente o endereço no Instagram, tem mais novidades por aí? Luciana, eu que te agradeço imensamente pelo convite, por estar aqui no seu programa. Uma honra, obrigada mesmo, porque falar de bariátrica para mim cada vez mais tem sido um prazer enorme. Poder compartilhar um pouco do que está acontecendo comigo com outras pessoas. E, de verdade, eu quero ficar à disposição de vocês. O que vocês quiserem perguntar, dúvidas, o que vocês quiserem saber, podem me procurar no @café com Mariela Parolini ou no @bariátrica.club. O bariátrica.club, peço que vocês ouçam, que vocês deem feedback, que vocês sigam, curtam, compartilhem com quem vocês conheçam. Está em todas as plataformas, as principais plataformas. Se você ouve no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon, você encontra bariátrica.club. Tem vários profissionais contando a respeito da cirurgia bariátrica. Tem pessoas que fizeram cirurgia bariátrica contando as suas histórias. E também nós trazemos assuntos que são interessantes não só para quem fez a cirurgia bariátrica, mas que para quem fez bariátrica é fundamental, como autoestima, libido, medo, superação, estilo de vida. Em breve, vocês vão conhecer o bariátrica.club como um clube de benefícios. Então, muito obrigada, de verdade, e que Deus abençoe sempre vocês. E é isso, a gente fica por aqui e até o Saúde Sensorial da semana que vem. Espero vocês!